E agora, para você, Tarde do Cacique. Apresentação e produção do jornalista Carlos Magalhães. Boa tarde, Brasil! Hoje, 28 de outubro de 2015, são 15 horas e 4 minutos na cidade de Santos, dia do funcionário público. Eu quero saudar, abraçar a todos os dignos funcionários públicos, municipais, estaduais, federais. Os dignos. Aos indignos eu quero que vá pro inferno. Aqueles que se aproveitam dos cargos, aqueles que se aproveitam da situação, aqueles corruptos funcionários públicos, aqueles dirigentes de funcionários públicos que são mais safados ainda, que se dizem sindicalistas, esses eu quero que vá pro inferno. Porque para de vocês nós não precisamos. Precisamos dos bons. E falo com tranquilidade. Conheço muitos funcionários públicos e muitos de muita qualidade e muito caráter aqui em Santos e no estado, pessoas que realmente merecem ser cumprimentadas. Bom, eu tenho que dar boa tarde, com muita honra, com bastante alegria, de estar recebendo aqui no Tarde do Cacique o meu amigo e agora já um comentarista aqui da casa, o engenheiro Rui Deltrono. Rui, boa tarde e obrigado por ter vindo ao programa. Boa tarde, Carlos Magalhães, boa tarde os ouvintes da Cacique, em especial desse programa Tarde do Cacique, né? Um programa democrático, livre, aberto a todos, alegre, né? Então, vamos lá. Você viu que a notícia que eu acabei de ler aqui, né? Esse é o nível de funcionário público, é o nível de político que nós temos no Brasil, né? Realmente é lamentável. Eu não tinha lido essa notícia. Mas a gente fica tendo o que dizer e, ao mesmo tempo, sem palavras, né? Porque o quadro político que a gente vem assistindo já há alguns anos, em especial agora em 2015, é lamentável. Então, quer dizer, os deputados que foram eleitos aqui pela Baixada Santista deveriam estar dando exemplo, né, contrário do que o governo federal está dando. E não, pelo que parece, então, nas mínimas, nas médias e nas grandes coisas, o comportamento continua sendo de todas as décadas anteriores, onde nós temos como resultado hoje isso que nós estamos vendo no Brasil, que é o lamentável, né? Infelizmente é assim. E se formos no futuro eleger os mesmos mandantes, os mesmos deputados, sem dúvida nós vamos ter, de uma forma similar, com uma mudança ou outra paliativa, mas vamos ter exatamente o que estamos assistindo aí hoje. Então, realmente fico chateado, é lamentável, como cidadão e todos os cidadãos brasileiros e santistas, né? Rui, você é uma pessoa que já está aí passando da casa dos 50, obrigado. Como eu, e que viveu o período da ditadura militar no país. Período duro. Verdade. Primeiro eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, de como é que foi a tua vida nessa época, quantos anos você tinha, qual foi o teu envolvimento, e depois fazer uma pergunta em cima disso. Mas dá um resumo do que você viu e do que acontecia nesse período da ditadura no Brasil, porque tem gente que fala assim, mas tu vai falar nesse assunto de novo? Eu acho que a gente precisa de vez em quando estar voltando a esse assunto, porque pelo que nós estamos passando no país, um problema muito sério, uma crise muito séria, começam a ter manifestações de extrema-direita muito perigosas, que eu acho importante voltarmos ao assunto e lembrarmos as pessoas de tudo que aconteceu e, principalmente, contarmos para os jovens o que era aquele período. É verdade, Carlos. Com o máximo prazer, eu
vou resumir, relatar aí alguns fatos. E então eu fui um estudante, na época era colegial, científico, né? Hoje é o nível médio. E então eu fico muito contente, muito feliz em falar dessa época. Quando eu estava no colegial, lá em São Paulo, que se chamava científico, né, na época, e agora é no ensino médio, era um colégio de padres agostinianos, né? Nós tínhamos aula, inclusive, de religião católica. E isso foi na década de 60, né? Onde eu fiz lá o ginásio, e depois, na transição da década de 60 para o começo da década de 70, eu terminei o científico. Na época que eu estava lá no científico, estávamos em plena ditadura militar, pois estava já batendo em 70, 71, e a ditadura militar tinha começado em 64. Né? Então, veja bem, na época havia a Operação Bandeirantes, né? Que foi arquitetada e orquestrada pelo delegado Fleury, delegado da Polícia Civil, né, que foi alinhado, a Polícia Civil acabou ficando alinhada, como todas as polícias, né, com o regime militar. Então, era um orquestramento único, onde as funções eram predeterminadas. Né. E eu discutia muito religião na aula de religião. Era bom aluno, tirava sempre boas notas, né. E eu discutia religião. Era um colégio católico, nessas aulas de religião eu discutia o espiritismo, porque minha mãe, graças a Deus, está viva ainda até hoje, e era espírita naquela época. Né? Então, em casa, eu contestava o espiritismo, usando o catolicismo. Né? E nas aulas de religião, eu contestava o catolicismo usando os princípios espíritas. E saíam discussões, os alunos, os colegas participavam, a aula ficava tumultuada e o padre não conseguia levar avante os planos de aula dele. E assim foi no ginásio, foi no científico, a ponto que eu fui chamado, num determinado momento, veja bem, e a Operação Bandeirantes rolando lá, que era justamente para identificar os terroristas, comunistas, né? E eu não era nada. Simplesmente naquela época não tinha noções do poderia ser o comunismo, o socialismo. Eu era um jovem, como a maioria dos outros. Mas me alertaram, falaram, olha, você precisa tomar cuidado com as suas atitudes, porque você pode ser enquadrado na Operação Bandeirantes como subversivo. Eu, hã? Como assim subversivo? Né? Discuti a aula de religião, para você ver como que era o clima lá fora. Né? Não se tinha liberdade de expressão, aglomeramento de pessoas era suspeito, né? A imprensa totalmente censurada, os órgãos de imprensa, jornais, televisão, todos eram imprensa marrom, que podiam só noticiar aquilo que convinha, não se tinha liberdade. Né? Então, se reunia uma turminha aí na esquina, nem se reuniam, né? Porque sabiam do perigo. Mais 10 pessoas, 15 pessoas para comentar alguma coisa, logo encostava alguém e ficava lá do lado ouvindo, estivesse barbudo, cabeludo, enfim, ele ia comunicar lá uma outra pessoa, vinha lá uma veraneio, né? Com aqueles policiais com braços para fora, todos de óculos escuros, aquelas veraneios de antigamente, para quem não é na época, era da Chevrolet, né? Da GM Chevrolet, né? Era uma Blazer, modelo anterior da Blazer. Né? Isso, aquele modelo bem antigo. Então eles vinham lá, aqueles óculos escuros, iam seguindo as pessoas e paravam. Né? Paravam lá, você aí. Dependendo o que você respondesse, você já levava uma bordoada no meio da cara e te jogavam dentro, seria um camburão, vamos chamar aquilo de camburão. E aí te levavam para a delegacia e te humilhavam, te rebaixavam, né? Um assédio moral, e dependendo do que você respondesse, você ficava detido ou iam atrás de outras pessoas, você não tinha nada a ver, ninguém falava em comunismo, nós éramos todas pessoas do bem. E aí, poderiam levar para o DOPS, enfim, e ter consequências piores. Então, eu me defrontei muito com isso ainda como estudante do nível médio, 16, 17, 18 anos, e fiquei quieto, né? Aí eu passava, nem discutir mais religião, podia, né? Porque de uma forma ou de outra o regime estava proibindo. Depois eu
passei no vestibular, comecei a estudar na USP, né? Na Escola Politécnica, fiz engenharia lá na USP. E então entrei lá em 73 e saí em 77, fiquei 5 anos lá. Bom, nesse período, o regime militar combatia tremendamente os movimentos estudantis, né? Paralelamente aos movimentos estudantis, o que acontecia? Prisões descabidas, né? Ou dentro do que o pessoal visualizava, até cabidas, porque eles queriam, a ditadura era contra a infiltração do comunismo no Brasil, né? Mas eu já vou comentar sobre isso. E, então, quem tinha uma suspeita de ser um terrorista, estar a serviço da Rússia, de Cuba, etc., eles queriam pegar. Quem, eventualmente, que aí era uma minoria de 300 a 600 guerrilheiros, talvez mais, que tinham feito formação em... Isso nós viemos saber depois, né? Porque naquela época nós éramos estudantes do bem, ninguém falava eu sou comunista, eu sou socialista. Não, eu participei. Agora eu posso dizer por mim, eu participei praticamente de todas as manifestações estudantis da década de 70. E depois, quando eu me formei, já era um profissional, já era engenheiro, trabalhava numa multinacional italiana, depois trabalhei numa multinacional alemã, eu saía na hora do almoço, deixava de almoçar, comia uma coxinha lá na padaria, para participar de alguma manifestação, de algum comício, né? Em prol das liberdades democráticas. O que a gente queria era poder falar, poder escrever, poder discutir, né? E na USP era assim, sumiam pessoas, né? Você fazia lá uma assembleia, vinham pessoas estranhas, encostavam lá e ficavam. Tinha o grupo de teatro da Poli, lá o GTP, nossa, era avisadíssimo, porque o pessoal representava peças, né, contra o regime militar, querendo a liberdade. No restaurante lá da USP, um fato assim curioso, no CRUSP, chamava CRUSP, então era o bandejão, sentava lá em mesas, e aí apareciam umas figuras estranhas. Tinha muita gente na USP, é uma cidade universitária, né, enorme, mas algumas pessoas estranhas sentavam lá, e tinha um, muito interessante, que ele se fazia de maluco, né? Ele andava com a cabeça raspada de um lado, uns esparadrapos, andava mal vestido, mas não cheirava mal. Esse era um detalhe que a gente percebia, ele não cheirava mal. E aí ele fazia umas loucuras, passava lá, mexia com a gente, pegava um pedaço de frango do prato de um e comia, saía dando risada, com um chinelo, outro pé descalço, e começou a sentar com a gente e ficava lá ouvindo. Aí a gente pegava um bandejão para ele, né, que era comprado, ele comia e ficava lá do lado ouvindo. Aí sentava na outra mesa, e o pessoal dizia, não, esse camarada é maluco, imagina. Era nada, ele era um agente do DOPS, que foi depois desvendado, né? Numa outra situação, que uma menina oriental, não sei se era japonesa ou chinesa, com pessoas, uma chinesinha, uma japonesinha, quietinha. Quando deram o enquadramento, que pegaram a gente do DOPS, o pessoal, mas o que você está fazendo? Ela foi lá, deu uma carteirada, tirou uma arma, falou, afasta, deixa ele, né? Então tinha essas coisas assim, tinha uma infiltração, porque o objetivo dos militares era exterminar qualquer possibilidade do comunismo. E descobrir, né, quem são as lideranças, né, estudantis. Quem eram as lideranças. Então, esse fato agora que completou 40 anos, né, da morte do Vladimir Herzog, né, que era um jornalista, era um dos diretores da TV Cultura na época, né? E ele foi perseguido, foi preso, foi torturado. Ele era de família iugoslava, né? Ele já tinha saído de lá, fugindo, né, de um regime comunista, né? Na realidade que depois o regime comunista na Europa, o bloco soviético, a cortina de ferro, acabou entrando um pouco depois. Mas eles tinham fugido e se estabeleceram aqui, enfim, ele foi perseguido, simularam que ele se enforcou, até na foto que eu postei lá no meu perfil, Rui Del Trono, pode ver lá. Ele aparece com a corda no pescoço, acho que não tinha altura, e ele está com as pernas dobradas. Então, como que alguém se enforca, se joga para dar aquele solavanco no pescoço, quebrar o pescoço? E encolhe a perna, né? Encolhe a perna, se ele não tem altura, né? Mas eles tentaram simular isso. Aí houve, sem dúvida, uma manifestação muito grande, né? Porque aí já correu.
diversos operários que não eram comunistas, né? Não tinham nada a ver com o comunismo, não obedeciam ninguém, mas se manifestavam. Estudantes, profissionais liberais foram presos, torturados. Aqueles que eles tinham suspeita que tinham alguma ligação com Cuba, com a União Soviética, que tinham feito algum treinamento, o que acontecia? Esse já era marcado de morte. Eles iam torturar, né, para obter informações, e depois ele ia morrer. Muitos, no final da tortura, já eram mortos-vivos, ele não tinha mais condições de viver. Aí simulava o médico legista, obviamente do lado lá dos militares, dava uma causa morte, X, dizendo que, enfim, nunca teve problema nenhum. Então, o que eu queria dizer? O que aconteceu na realidade depois da guerra, né? Depois da guerra, na Alemanha, ficou uma divisão entre dois blocos, né, na Europa. De um lado, os russos, que chegaram lá com suas forças, né, e do outro lado, os Estados Unidos. Até na Alemanha, onde eu conheço bem, porque eu estive lá várias vezes e conheço grande parte dos países que eram do bloco comunista, do bloco soviético, quando eram comunistas. Estive lá. Depois eu conto como é que eu entrei, algumas coisas que eu fiz. A favor do comunismo? Não. Totalmente pelo contrário, a favor da democracia para neutralizar as forças comunistas. E aí, o que acontecia? Os Estados Unidos brigava pelo alinhamento político com os interesses deles, contra o comunismo. E do outro lado, a União Soviética tentava aliciar, digamos assim, os países para que o comunismo entrasse lá. A história, como começou o comunismo, isso daí não dá assim para resumir rapidamente, mas, digamos assim, em 1917, lá na Rússia, no começo da década de 1910 e 20, olha, existia o czarismo lá, os czares, né, que eram mandantes, era um tipo de de uma ditadura, onde a população era miserável, né? Tinha os comerciantes e os czares, né? Ou seja, qualquer benefício, o povo era miserável. Pega a condição de miserável de alguém, imagina um miserável, multiplica por 10. Né? O que o pessoal passava lá na Rússia era pior. Então, qualquer mudança que viesse, eles não iam ter nem condições de analisar se era boa ou se era ruim, mas para tirarem eles daquela condição inicial de miséria, era bem aceita. Então era um solo fértil para crescer, para propagar ideias, né? E de fato propagaram, aí do comunismo, do marxismo, leninismo, enfim, tem toda a história lá cheia de detalhes que não dá para entrar agora. Agora, o que os Estados Unidos queria fazer? Alinhar a América Central e a América do Sul aos seus interesses, né? Então, quem ajudou, quem treinou os militares, quem orientou, quem deu os procedimentos, né? Desde a época da Revolução lá de 64 antes, e depois na década de 60 e 70, foram os americanos, né? Eles tinham lá centros de treinamento para os militares da América Latina, porque não foi só no Brasil, né? A Rússia queria, sem dúvida, que o comunismo fosse aderido por mais países aqui na América do Sul. Foi no Uruguai teve repressão, mortes, torturas, tudo isso. Na Argentina, né? Aquelas mães da Praça de Maio, né? Chile, né? Peru, enfim. Então, era uma época realmente complicada, né? E existia realmente a intenção dos Estados Unidos em pagar, incentivar os países, os militares, para que bloqueassem essa entrada comunista. Era até compreensível. E aí treinou as forças de polícias. Aqui no Brasil, sim, essas forças americanas vieram treinar o pessoal do DOPS, o pessoal do exatamente, inclusive em tipos especiais de tortura, isso está em documentos. E tanto aqui como lá, o pessoal ia para lá, tinha uma linha direta, né? Uma linha direta, naquela época, lógico, não tinha o advento de internet, Google, Facebook, não tinha celular, era difícil a comunicação, né? Então, veja bem, era uma outra época, uma outra situação. Aí o que começou a acontecer na década de 70? Os profissionais liberais, né? Advogados, professores universitários, estudantes, operários,
Ou seja, havia uma colcha de retalho, né, de segmentos da sociedade, uma colcha de retalho. Não era que estavam obedecendo um comando centralizado da Rússia. Não existia isso. Podia existir para algumas pessoas. Talvez para Dilma existisse isso. Para outros guerrilheiros, como o José Genuíno, né? O Zé Dirceu, que depois ficou exilado. Enfim, eles tinham treinamentos. Eles não foram pegos, porque se tivessem sido pegos, eles teriam sido mortos, né? O que havia, na verdade, era um grande movimento pela democracia. Contra a ditadura. Contra a ditadura. Então começou com essa coxa de retalhos e foi progredindo, manifestações. Nós, estudantes, naquela época, nos reunimos na USP, tinham algumas assembleias em outros lugares, tudo monitorado, tudo policiado. Cheio de agentes da Polícia Civil, né? A Polícia Civil também não era só os militares, não. Todas as polícias ficaram alinhadas com os militares, né? E a Polícia Civil foi uma delas, onde, independente, aqueles policiais mais antigos, né? Veja bem, estou falando da Polícia Civil daquela época, né? Eu sou admirador das Forças Armadas, do Exército, Marinha, Aeronáutica, sou admirador hoje, já décadas atrás, da Polícia Civil, né? Da Polícia Civil, da Polícia Militar, tenho familiares ligados às mesmas e tenho exemplos assim muito bons. Mas eu estou comentando esses aspectos. Então, quem já era da Polícia Civil, tinha prestado concurso na década de 60, enfim, pegou o negócio que, querendo ou não, ele tinha que cumprir ordens, né? Então vinha aquelas ordens, ó, você tem que prender tal tipo de suspeito, vocês têm que acompanhar, atocaiar tal tipo de atividade, vocês têm que seguir pessoas, vocês têm que lançar boatos, né? Plantar boatos sobre algumas pessoas. Então, digamos, tinha lá um líder, alguma coisa, se plantava boatos a respeito daquela pessoa. Olha, não, mas parece que o camarada é isso, é aquilo, né? E o negócio ia correndo. Ou sobre movimento estudantil, mas tinha uma série de boataria, né? E isso era implantado por um grupo de pessoas, onde uma parte da Polícia Civil fazia parte. Então, o policial daquela época, que era um policial já de carreira, que tinha, digamos, um tipo de honestidade, não interessa, ele tinha que cumprir com as diretrizes que vinham impostas de cima, do Exército, do DOPS e depois do general, do delegado Fleury, que instaurou e orquestrou a Operação Bandeirantes no estado de São Paulo. E então aqueles se viam, às vezes muitos de saias justas, né? Porque o camarada não queria, mas era obrigado a fazer. Agora, também dava vazão para aqueles que gostavam, né, de dar carteirada. Então foi uma época assim, o policial civil virou uma autoridade, virou Deus na época, né? Aonde ele fosse, ele dava uma carteirada, todo mundo abaixava a cabeça, ele gritava com as pessoas, ele mandava e desmandava, né? Nós vamos para um break, porque nós vamos retomar essa conversa com o Rui Del Trono a partir desse ponto, que é justamente a questão da Polícia Civil, principalmente da Polícia Civil, que na época, eu acho que, se eu não me engano, ainda nessa época, ainda era Força Pública, no caso da Polícia Militar. Da Força Pública, depois ela foi extinta. Foi extinta, isso. E aí tinha os delegados mesmo na Polícia Civil. Aí na Polícia Civil, e aí a gente vai retomar nessa parte do DOPS, do DOI-CODE, e vamos falar um pouquinho disso daí após o comercial, né? Nosso break. Voltamos já com o Tarde do Cacique. Aí, de volta com o Tarde do Cacique. Mandar um abraço pro Victor Panchorra, que tá mandando aqui um abraço pro Rui. E a Andréia Grosso, um beijo, Andréia. Obrigado pela audiência. E a todos aí que estão ligadinhos, prestando atenção, que hoje é uma aula de história, né? Aula de história política, uma aula de história do Brasil, falando um pouco dessa parte, desse momento trágico que foi a ditadura militar. E por que de falar disso, né? Porque a gente vê hoje determinadas manifestações, nós temos uma crise política e uma crise econômica no país, e tem que tirar Dilma, tem que tirar Dilma, tem que tirar Dilma, tem que tirar, tem que mudar, tudo. Isso é um consenso. Só que tem muita gente se aproveitando disso. Tem muita gente que participou desse regime
da ditadura como ditadores e que hoje estão se aproveitando disso, formando aí partidos de extrema direita, partidos, né, que nós não queremos, né, o comunismo, mas também não queremos a extrema direita. O país pode viver numa democracia, numa social-democracia, uma democracia que pode ter esquerda, mas a esquerda não precisa ser radical. Todo radicalismo é ruim para qualquer povo, para qualquer nação. Então, nós estávamos falando, antes do intervalo, justamente de como formaram-se, como foram formadas as polícias, né, dos estados principalmente, e no estado de São Paulo bastante forte, no DOPS, que era uma das polícias, e o DOI-CODE. E essas polícias, que é aquilo como o Rui estava falando, as pessoas que já estavam na polícia, que fizeram concurso, entraram na polícia e tal, eles só tinham duas chances, só tinham duas coisas a fazer. Ou pedia para sair, cair fora da polícia, e aí, ao pedir para sair, seriam perseguidos, porque se você está querendo sair é porque você é a favor do outro lado. Exatamente. Ou fica e faz o que a gente manda. E não faz o que a gente manda é pau de arara, porrada, tortura e tal. Agora, quem entrou na polícia nessa época? Isso. Quem entrou na polícia nessa época, de 70, 75 e tal, entrou porque sabia do que se tratava e porque queria fazer conscientemente. Aquilo. Estava consciente daquilo. Por vocação, vocação. Ou não. Não, com certeza. Então, retomando aí o assunto, veja bem, no começo da década de 70, nós tivemos aqui o chamado milagre brasileiro, milagre econômico. Então, nunca se criou tanta oportunidade de trabalho, né, a partir do começo da década de 70. Sobrava trabalho, sobrava emprego. Né? Foi um período ditatorial, mas que a economia cresceu. Depois caiu tremendamente lá na frente. Aí nós sofremos aquilo que subiu de uma maneira estranha, caiu de uma maneira mais estranha ainda. Mas quem apoiou o regime militar e apoia, digamos assim, até hoje, de uma forma radical, sem ponderar, de uma forma com ódio, com raiva, né? Foram aqueles que foram beneficiados nessa época, década de 60, década de 70, começo da década de 80, políticos, né, que enriqueceram, empresários que mandavam e desmandavam nos militares, pressionavam os militares, né? Então, havia uma série de cumplicidades. Os militares, né, os generais, provavelmente foram os que não ganharam dinheiro ou os que menos ganharam dinheiro. Mas nas costas deles, eles cumpriam as obrigações deles, alinhado com os Estados Unidos, e tinha todo aquele alinhamento, né, da carreira militar. Mas houve aí generais, enfim, que extrapolaram em alguma coisa, mas quem ganhou dinheiro, quem fez crescer foram as empresas que estavam nas costas dos generais, políticos e empresários que se aproveitaram desse momento para mandar e desmandar. Então eles cresceram barbaramente, ficaram com estoque de rapadura, né, incalculável, e não queriam perder a rapadura. Quando se come rapadura todo dia e se tem um estoque lá maravilhoso, você quer manter aquilo. Uma mudança de regime e atingir quem? Os empresários daqui, a quantidade de multinacionais que não enriqueceu, não prosperou nessa época foi enorme. Então, ia acabar com as remessas de rapadura para o exterior, né? E aí os esquemas políticos que se formaram. É importante dizer o seguinte, quando a polícia, né, o Exército, a Polícia Civil, a Polícia Militar, se alinharam, né, para perseguir, os terroristas no fundo eram poucos, claro que eles não iam ter chance com o poderio do Exército brasileiro, né? Até uma coisa assim totalmente desproporcional, mas enfim, tinham que ser combatidos, né? E o que acontece? Todos esses políticos, né? Esses empresários que apoiaram o regime militar, eu acabei perdendo aqui o raciocínio, mas já retorno já. Esses que perderam, né? Os empresários que ganharam muito com o regime militar não queriam perder a rapadura, tem estoque de rapadura ali tremendo. Então foram eles que foram tentando forçar, manter o regime militar até onde deu, não é verdade? E depois, então para eles não interessavam liberdades democráticas,
porque aqui eles pintavam e bordavam, né? Por outro lado, quem que eram os oprimidos? Que não eram comunistas nada, fica bem claro isso. Eram os operários, né? A classe estudantil que deixava de evoluir, a universidade que o período do regime militar deu um atraso tremendo, regrediu. Hoje, como o Carlos Magalhães estava falando, a gente encontra jovens sem saber direito, sem nenhum idealismo, né? Vai dizer, é porque agora tem internet, ficam no joguinho. Tá certo, isso também. Mas é toda uma sequência, tudo vem em sequência das décadas passadas, né? A ditadura durou mais de 20 anos. Esses 20 anos é uma geração que você cria. Essa geração que nasceu na ditadura, e ela, quando acabou, ela estava com medo de todo tipo de manifestação, porque eu acho que a grande vitória da ditadura foi criar um medo nas pessoas de se manifestar, um medo de falar, um medo de brigar, um medo de lutar pelos seus direitos. Mas teve os movimentos e brigaram contra, mas já era uma geração que já estava formada. Nós estamos falando da geração seguinte, a geração que estava com 20 anos de idade em 88, em 90, com 20 anos de idade em 90, essa geração, ela já vem com medo. E a geração posterior a ele, porque é a geração dos filhos desses, também foi incutido, não se mete nisso, não se mete em política só tem ladrão, porque esses, quando houve a abertura e houve haviam dois partidos, na verdade, a Arena e a MDB, que seria a oposição, onde estavam as pessoas de esquerda, e muita gente infiltrada no MDB, tinha muita gente infiltrada, muito militar infiltrado no MDB, se dizendo bonzinhos e tal, mas estavam ali única e exclusivamente para ver como é que era o movimento. Verdade. E os empresários e aqueles que estavam a favor da ditadura estavam na tal da Arena. Né? Então ali foi a situação. Mas vem a democracia. E nessa democracia vieram as pessoas também que faziam parte da ditadura. Isso. Os agentes do DOPS. Né? Nós não podemos esquecer, por exemplo, que Santos perdeu a autonomia. Santos não deixou de eleger prefeito em 68. O nosso prefeito foi cassado, o Esmeraldo Tarquini, com ele o vice-prefeito, que era o Oswaldo Justo. Eles foram cassados. Verdade. Isso só foi restabelecido em Santos em 92, porque o povo foi para a rua, porque o povo brigou pela autonomia da cidade de novo. E não podemos esquecer que um dos indicados pela ditadura para serem prefeito de Santos foi o senhor Paulo Gomes Barbosa, pai do atual prefeito. Verdade, E que carrega hoje o atual prefeito como vice um ex-policial dessa época da ditadura. Que a gente não pode dizer que ele era do DOPS, eu não tenho provas disso. Mas ele era da polícia nessa época. Então, veja bem, eu vou comentar isso, só gostaria de ver o seguinte. Nas redes sociais, na internet, eu postei essa situação da morte do Vladimir Herzog e tal. Então a gente vê, já tenho amigos e o pessoal que começa ali a debater, tem um pessoal ferrenho, tipo assim, militares no poder, intervenção militar já. Por que não vai acontecer isso? Né? Por que os militares não vão voltar ao poder? Por que não vai haver uma intervenção militar? Porque as coisas mudaram. As coisas mudaram de tal forma que hoje o comunismo no mundo está em extinção, está contado nos dedos de uma mão. Temos lá Cuba, que está agora mudando, enfim, e que dependia da União Soviética, e a União Soviética já inaugurou o McDonald's, né? Já inaugurou o McDonald's, agora eles estão começando com os benesses do mundo capitalista. Né? A Venezuela, que está também num declínio, depende do comércio exterior, aquela confusão, todo o povo revoltado, né? Ali é um regime ditatorial que está com os dias contados. Aí temos lá a Coreia do Norte, né? Que o líder, né, do governo da Coreia do Norte faz aquelas pantominas todas, ameaças e tal, mas porque ele sabe que não vai acontecer nada, ele não vai disparar míssil nenhum contra ninguém, porque eles dependem no comércio exterior para a própria sobrevivência. E cada vez que ele grita lá mais o comércio exterior dos
países do outro lado apertam, colocam restrições e ele é obrigado, então, a ficar quieto. Temos a China, né, como um país comunista que não é vermelho, mas passou a ser cor-de-rosa, né, onde hoje em dia todos querem ser parceiros da China. Aliás, todos são. Os Estados Unidos, principalmente, é um dos maiores parceiros, né? Tem fábricas, colocou lá fábricas para uma mão de obra mais barata. Então, hoje, eu pergunto para esse pessoal, militares no poder, comunista bom é comunista morto, né? Ontem estava conversando com uma polícia, eu falei, bom, pera um pouquinho, comunista bom é comunista morto? Eu falei, então me aponta, quem são os comunistas aqui? Né? Porque o comunismo é uma coisa, o socialismo é outra. O socialismo é um estágio intermediário para se chegar no comunismo que, se a gente depois puder analisar num outro programa, é algo muito utópico. E os países que se tornaram comunistas não se tornaram como uma evolução natural, se tornaram pela força armada, pela ditadura de esquerda, né? Então, nós tivemos países, temos ainda hoje, como líderes socialistas, não são comunistas, são socialistas na França, né? O François Hollande, em Portugal, na Espanha, na Grécia, né? São países socialistas. Que a França, por exemplo, ela está evoluindo de tal maneira que pode ser que um dia ela se aproxime até de um comunismo, sem saber, porque vai havendo uma igualdade, o Estado, enfim, naturalmente, né? Então, quem diz, o regime militar já, nunca vai acontecer isso, né? Aqui entre nós, às vezes, a gente fica com raiva, né, dessa situação do governo do PT, da Dilma, das eleições que foram, né, maquiadas, enganaram o povo. E o povo que não tem cultura, depende de Bolsa Família, Bolsa aquilo, se engana muito fácil e deixa por levar. Então, nós temos vontade que chegasse alguém com uma varinha lá no Congresso Nacional e batesse e mudasse tudo. Os canalhas que estão lá no Congresso Nacional, que saíssem, né, foram eleitos pelo povo e votam contra o povo. E aí não é só no Congresso Nacional, é na Assembleia Legislativa dos Estados, né, nas câmaras municipais de todos os municípios, aqui de Santos também, né? Então o negócio vai longe. Então quem fala, por favor, procure se informar o que era naquela época, o que era comunismo naquela época, que não chegou a existir no Brasil, podia ter uma ameaçazinha. Os americanos mandavam, por isso que ocorreu a ditadura militar aqui, em vários países da América Latina, porque os americanos mandavam. Hoje, se houvesse uma ditadura militar agora, de repente, os militares por conta própria, sem consultar os Estados Unidos, né, colocasse um regime agora de exceção, o Brasil, primeiro, na Bolsa de Valores, as ações que ele tivesse despencariam. Economicamente, as empresas, empresários que investem aqui no Brasil na Bolsa de Valores, nas diversas, nossa, o pessoal ia tirar o dinheiro daqui, né? Então, os Estados Unidos jamais ia chegar para o Brasil e dizer, olha, militares, não aguento mais, não gosto da Dilma, o Lula também é isso, aquilo, vão lá. Não, isso não vai acontecer. A gente até gostaria que alguém com uma varinha fizesse até um empurrãozinho ali para ajudar, mas tudo democraticamente e constitucionalmente. O que a gente quer é justamente isso, que prevaleça a democracia e que tenha, como está sendo solicitado a legalização do Partido dos Militares do Brasil, PMB, que tenha o Partido dos Militares, que o Bolsonaro seja candidato, que seja candidato, sim, que as pessoas do Partido Comunista Brasileiro sejam candidatas, que sejam candidatas, o PCdoB que sejam candidatos, que as correntes de esquerda tenham suas representações, as correntes de direita tenham sua representação. Não estou aqui fazendo discurso contra a direita, contra a esquerda. Só estou fazendo a favor da democracia, porque é o povo que tem que escolher o seu governante. Não pode vir ninguém chutando de cima, nenhuma corrente chutando de cima. Hoje nós estamos vivendo uma ditadura, digamos assim, branca, que é a ditadura da troca de favores. É a ditadura da governabilidade. Em troca da governabilidade, se dá cargos, se dá favores, e aí não pune o presidente da Câmara como deveria punir, não faz, a presidente também não sai como deveria sair, e fica tudo isso aí que ninguém está pensando no Brasil. Estão pensando única e exclusivamente na governabilidade, só. E aí, quando existe uma discussão desse nível, dá margem a que surjam os extremistas, de um lado ou de outro. E não podemos entrar nessa, gente.
Nós não podemos entrar nessa. Nós temos que aprender e aperfeiçoar o nosso voto, votar sem trocar por favor algum, né? Mas sabendo do passado, conhecendo e vivendo o presente para poder planejar o futuro. Verdade. Não dá para simplesmente se esquecer. Olhar para a pessoa hoje que está dando uma de bonzinho aí na prefeitura, no governo do estado, não sei o quê, Sim. e não lembrar aonde esse cara esteve na época que estavam dando porrada nos nossos amigos. Porque quem bate pode não lembrar, mas quem apanha nunca esquece. É verdade, é verdade. Sobre isso daí, Magalhães, gostaria de comentar o seguinte. Você falou dessa época, da década de 60, 70, e de políticos, né? Aqui de Santos, do governo estadual, enfim. Então, veja bem, no caso aí o vice-prefeito, vamos retomar o assunto aí do vice-prefeito, no convite que ele teve na Câmara dos Vereadores, né? O pessoal perguntava, mas porque ele tinha duplicidade de empregos, né? E empregos públicos, e aí foi descoberto, ele foi advertido, teve um processo administrativo, aí transitou em julgado, ele disse que nunca transitou nada em julgado, a nível interno, né, da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, foi transitado em julgado, porque não coube mais recurso, né? E qual foi a condenação desse trânsito em julgado? Ele ficou suspenso, né? Qual foi o crime que ele cometeu e que teve que pagar? A suspensão durante 5 anos de qualquer cargo público no Estado. Então, ele cumpriu, ok. Agora, veja bem, voltando aí o convite da Câmara dos Vereadores, ele diz assim, perguntaram para ele, mas por que o senhor entrou na polícia? Se o senhor não tinha, porque ele dizia que não tinha afinidade nenhuma, que ele não gostava de pegar em armas, que ele era psicólogo, que a motivação dele de vida era outra. Opa, peraí, senhor vice-prefeito, vamos analisar os anos, né? Pelo que consta, até nesse processo de cobrança aí da Fazenda, o pessoal faz um relato, e lá consta que o senhor entrou para a polícia na década de 70. Se não me falha a memória, foi em 75 ou 76. Mas, enfim, nessa época onde a ditadura militar estava no auge. E, por outro lado, o que o senhor alegou lá? Eu estava, né, ele falando isso em público, né, para aquela galera toda, né, que torcia a favor, outros contras, enfim. Então, ele falava assim, eu era de família humilde e não tinha recursos e precisava trabalhar. Então, uma alternativa que apareceu foi eu prestar concurso na Polícia Civil. Então, ele entrou, acho que em 75, 76, ali tinha que fazer a academia de polícia, né? Um curso lá preparatório, enfim, depois entrava. E aí até o pessoal perguntou, mas espera aí, vice-prefeito, não é algo, então, antiético? Quer dizer, o senhor não tinha afinidade nenhuma e o senhor prestou concurso, entrou e tirou o lugar de alguém que pudesse querer exercer, né, por vocação? Ele se atrapalhou, pois é, tal. Então, veja bem, vou repetir novamente, ouça bem, todos aí que às vezes se iludem com determinadas palavras. O policial que na década de 70 prestou concurso para a Polícia Civil tinha plena consciência do que ele ia fazer. Porque se a população estava sabendo os riscos que corriam na rua, ele tinha plena consciência do que ia fazer. Ele tinha que se alinhar, né? Ele tinha que servir a polícia entregando pessoas, perseguindo pessoas, se gostasse ou não. Se ele não tivesse, digamos assim, hábitos, né, uma tendência para ser um torturador, tudo bem, colocavam ele lá no outro serviço, você vai ser informante, você vai ser isso, você vai... Mas todos trabalhavam em conjunto. Quem não fazia tortura física, fazia tortura psicológica, né? O pessoal, como eu disse, plantava na sociedade boatos, né, denigrindo pessoas, justamente para ir neutralizando as coisas. Então, eram todos. E nessa época, como o senhor disse lá na Câmara dos Vereadores, nesse convite que o senhor participou, falou mais durante 1 hora, dando uma série de explicações, o senhor não colocou
que na década de 70, principalmente até 75, 76, mas depois também, o Brasil vivia um milagre econômico, não faltavam empregos, sabe? Não faltavam oportunidades profissionais. Então, o que leva a crer? Quem entrou naquela época, salvo se a pessoa fosse, então, alguém totalmente inconsciente. Mas o que eu saiba, não era. Eu tive militares na minha família, né? O meu pai serviu exército, foi militar lá por um tempo, até conheceu minha mãe, que minha mãe morava atrás do quartel. Ele passava por lá, dava uma paqueradinha e foram lá se entender. O meu avô foi capitão na Revolução de 32, o Francesco del Trono, né? E combatente da linha de frente e tal. Então, eu tenho uma afinidade com a história dos militares, enfim, com exceção dessa época de exceção, né? E quando o senhor diz lá, não havia emprego, não havia assim. Quem entrou por vocação, porque sabia o que ia fazer, né? E o senhor, pelo que me consta, pelo que me chegou como informação, a pessoa do seu pai, que devia ser uma pessoa muito bacana, inclusive, era militar, né, Eustáquio? Então, era militar. E, como eu falei, eu admiro muito os militares, né? Não sei qual é que era a patente do seu pai, mas, ou seja, sem informação do que estava ocorrendo naquela época, nos quartéis, nas delegacias, no DOPS, no DOI-CODE, sem informação o senhor não ficava, porque o senhor tinha um respaldo da sua família, o seu pai deve ter sido uma pessoa brilhante, deve ter sido uma pessoa democrática, enfim, mas que naquele momento ele era obrigado também a seguir as diretrizes dos militares, obediência militar. Mas ele deve ter informado, sim, o senhor. Emprego não faltava, né? E aí o senhor diz, bom, mas lá em 91, depois em 2001 foi exonerado. Peraí, o senhor de 75 ou 76, o senhor foi exonerado da Polícia Civil lá em 2001, né? Foi exonerado por motivos graves, em 2001. Então, o senhor ficou o quê? Não sei se é 75, mas digamos que seja 75, 1975 o senhor entrou na polícia, por concurso. Vamos fazer um cálculo rápido, daria 25 anos, 26 anos. Então, até o senhor ser exonerado por motivos graves, o senhor ficou 26 anos na polícia. Isso então, porque ele não gostava de trabalhar não gostava, porque depois, aí ele se formou psicólogo, né, lá pra frente, aí começou a trabalhar, o chefe dele autorizava que ele trabalhasse em outras atividades, mas ficar 26 anos na polícia sem gostar é meio estranho, né? E depois tentou se aposentar na polícia, enfim, né? Mas aí acabou não dando certo. Então, é isso que eu tenho que comentar aí no momento, que era uma época de muita consciência por parte de quem entrava para os militares, para quem entrava pela Polícia Civil, e tinha esse alinhamento, e as pessoas eram obrigadas. Muitos, talvez, até se escondiam, iam fazer serviços administrativos, mas eram chamados para outras atividades. Se quem fez, não fez, não sei. Não estou acusando ninguém que, olha, você fez isso, você fez aquilo. Mas eu estou relatando que os policiais da época eram conscientes. E quem foi, de livre e espontânea vontade, prestar um concurso público para a Polícia Civil, sabia o que ia esperar lá dentro. E lembrando que ele foi exonerado em 2001 da Polícia Civil do Estado de São Paulo, foi exonerado ao bem do serviço público. Não, ao bem do serviço público não. Ele foi exonerado por motivos graves. É que aí o pessoal emenda bem do serviço público, mas não tem essa. Eu tenho até aqui a exoneração dele pelo governador atual, né? Pelo governador Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin. Então ele diz assim, diante dos elementos, né, da instrução, são 2 páginas aqui, eu só vou ler o comecinho e o fim. Diante dos elementos da instrução constante, o processo é o seguinte, DGP, número tal, Eustáquio Alves Pereira Filho, processo administrativo disciplinar, procedimento irregular de natureza grave, acumulação irregular de cargos e funções na Polícia Civil. Aí tem aquele preâmbulo, vai descrevendo pelo artigo tal, lei tal, etc, etc. Diz aqui, então, fica pelo inciso da lei tal, declarando outro sim, inabilitado, pelo prazo de 5 anos para o exercício da função e cargo na esfera estadual. Mas essa é a suspensão, essa não é exoneração. Não, aí já sai como exoneração. Ele foi exonerado, né?
Foi demitido, foi exonerado. E aí publicado no Diário Oficial, no dia 3 de outubro de 2001, né? E depois ele diz aqui, olha, sem, né, para exercício da função, cargo público, nos termos tal, sem prejuízo da obrigação de restituir o que indevidamente houver recebido, conforme a apuração a ser realizada no âmbito da pasta de origem. Caberá ainda à Secretaria de Segurança Pública encaminhar cópia integral dos autos à Secretaria de Saúde, com vista à instauração de sindicância de natureza investigatória, tendo como objeto apurar eventuais irregularidades na concessão de licenças médicas do interessado. Aí ele explica que não, que as licenças realmente aconteciam. Ele saiu aí na imprensa, Tribuna, Diário do Litoral, onde ele diz que não, que ele reconhece que realmente teve alguns períodos, tal, que ele reconhece que ele deve, né? E nesse segundo processo de execução da Fazenda, ele está discutindo valores, está em segunda instância, enfim, ele deu lá as justificativas dele, né? Agora... Quanto que o Estado está cobrando hoje? Olha, na época que saiu o valor, eram eu acabei não anotando isso daqui, mas eram 116 mil, alguma coisa assim. Depois, mais lá para frente, porque isso foi em 2001, nós estamos em 2016, 2015, praticamente em 2016. Lá para frente, eu me lembro de ter visto um número 300 mil e alguma coisa, né? Hoje, provavelmente, calcula-se aí que esteja em torno de R$500 mil, né? Então, ele está lá em discussão, até aí tudo bem. Agora, essas coisas... E o Estado não pode pegar os bens dele como garantia? Ele não tem bens no nome dele. Ele não tem bens... Ele é o vice-prefeito da cidade, ele não tem nenhum bem no nome dele? Não tem. Isso o Vitor Panchorra, inclusive, já tinha comentado, tinha feito um vídeo sobre isso, né? Na Câmara dos Vereadores, ele falou, respondeu a muitas perguntas, não convenceu, porque saiu na imprensa que não convenceu. Ele não convenceu os jornalistas locais, não convenceu a imprensa local, né? Tal é que está lá, Eustáquio prestou depoimento, mas não convenceu. Foram até manchetes de jornais. E aí ele justifica que ele não tem. Ele tem um apartamento, que ele mora, que é um bem de família, empenhorável, mas ele não tem. Então eu quero parabenizar, inclusive, o Vitor Panchorra, que a gente está falando aí dessa matéria, mas pelas publicações que ele tem feito na página Sobreviver em Santos, né? Ele tem um vídeo, inclusive, que ele dá uma série de explicações sobre o que está acontecendo na prefeitura, na Capep Saúde, onde o Eustáquio é presidente e ele é vice-prefeito. Então ele coloca lá de uma maneira clara, sem acusar ninguém, né? E colocou esse vídeo. E aí o que aconteceu? O vídeo, quem assistir vai ver que estão falando verdades. Estão falando verdades. Se o Ministério Público arquivou ou não, é um outro problema. Se o Vitor agora vai entrar de outra forma, representado de uma outra forma, parece que ele vai fazer isso. Mas enfim, e aí ele tenta, ao invés de ele vir explicar, né, num programa, por exemplo, como esse aqui da Rádio Cacique, na Tarde do Cacique, ou como no programa da TV Com, Canal 11 da NET, Ação e Reação, do Augusto Capo de Casa, onde lá há um debate, há um confronto das coisas, né? Ali ele não vai. Ele foi, depois de ter insistido durante muito tempo, no programa da Rádio CBN, Jornal da CBN Santos, né? Tem aí todas as manhãs, onde a linha do jornalismo da CBN, que é muito séria, muito boa, o Oswaldo Júnior é uma pessoa muito séria, né? Muito bacana, muito prestativa, que faz um jornalismo a sério. E na rede CBN, a gente vê que as entrevistas, os programas que tem, o pessoal, ele chama lá o entrevistado, né? O entrevistado faz lá depoimentos, questionamentos, acusações, denúncias, ok, eles comentam alguma coisa, depois eles chamam lá outra parte, aí outra parte vem, responde.
sobre os questionamentos, não foi nada disso, aqui não foi assim, aqui foi assado, e eles ouvem, podem lá comentar uma coisinha ou outra, falar, mas isso daqui, tudo bem, mas eles não vão colocar um debate, confronto, questionamento, não faz parte, né, da linha de jornalismo da CBN, ela traz as duas partes democraticamente, ouve as duas partes, então é um programa, sem dúvida, excelente, como esse daqui da Tarde do Cacique. Só que aqui, o Carlos Magalhães, mesmo se vier aqui o candidato, imagina, vier a pessoa aqui sozinha, um candidato, um membro, um agente público, um vereador, ele é uma pessoa muito informada. Então, ele vai questionar, ele vai pôr na parede, né? E a pessoa vai ter que se defender com base em documentos, com base em realidade. Porque senão ele vai ouvir também e vai dizer, bom, tá bom, ok. E vai ficar o dito pelo não dito, né? Então, num desses filmes, o que aconteceu? Ele pediu uma tutela antecipada, né? Para que o filme fosse tirado. É um filme lá do YouTube, né? Onde o YouTube é da Google, que fosse. Então, ele entrou lá com uma solicitação judicial e um juiz, né? Aliás, uma juíza, então deu essa tutela antecipada para ele, né? Depois, por outros motivos, lá ele constatou que havia uma proximidade da juíza, familiarmente, do marido dela com o PTB, enfim. Então, nesses casos, há o direito, quando há uma questão de suspeição, né? Ou seja, alguém poderia estar, não que isso cabe até à juíza, né? Nesse caso, dizer, não, eu realmente mudo, eu passo para outro juiz, ou não, vai dizer, não tem nada a ver, foi por sorteio aqui, são pessoas aí de reputação ilibada, a juíza, o marido dela, aliás, da Polícia Civil, que é uma outra Polícia Civil que nós temos hoje, não estamos comparando com nada da década de 60, de 70, né? É uma outra mentalidade, são pessoas atuantes. Mas, enfim, então ele entrou com esse processo. A juíza deu a tutela antecipada e pediu para o Google tirar esse vídeo. Agora, o Google tem lá uma equipe de advogados que ele analisa também, né, as questões. Então, o pessoal deve ter analisado, agora eu não sei judicialmente como ficou, mas deve ter analisado, viu que não tinha nada, mostrando documentos, denúncia com base em fatos, e retardou o negócio. Eu sei que o vídeo não foi tirado do Google aí, até hoje, pelo menos, né? Então, é isso daí. Agora, entrou com processo também com o Vitor. Ele entrou lá com processo no Vitor. E aí é engraçado, porque, veja bem, as pessoas que acompanham, líderes políticos, pessoas públicas, né? Em geral, tem uma parte delas, uma grande parte delas, que são pessoas do bem, né? São pessoas de bom caráter, que acreditam na palavra das pessoas, né? Então, se um político, um homem público, diz, olha, isso daqui é verdade, foi assim, ou então, não, isso daqui não aconteceu assim, eu estou sofrendo uma perseguição política, eu estou sofrendo um ataque pessoal das pessoas, tudo bem, as pessoas vão acreditar e provavelmente não vão investigar o que pode estar sendo considerado como um ataque político, uma perseguição pessoal, não vão, porque cada um tem sua vida, ninguém vai... Mas aí começam a aparecer coisas, né? E uma delas apareceu, que a gente diz, bom, peraí, mentir para o juiz? Qual é a penalidade que a gente tem? Mentir para o juiz quando numa petição inicial a gente coloca algo o oposto à realidade, né? O que seria isso? Agir de má fé? Litigância de má fé? Enfim, eu não sei o termo jurídico, eu sou engenheiro, não sou advogado, procuro estar, digamos assim, atento às leis, principalmente à Constituição, mas aí o que acontece? No item, deixa eu até pegar aqui, que é parte aqui do processo que ele entrou com o Vitor, né? Então, nessa petição inicial que ele faz a acusação, tem lá na página folha 18, item 6, ele diz assim, em um desses comentários, se referindo à postagem que o Vitor fez, e aí surgiram um monte de curtidas, comentários e compartilhamentos. Então, um dos compartilhamentos, ele relata aqui no item 6, ele diz assim, em um desses comentários, né, um dos amigos do autor, o autor no caso é o Eustácio, né, de nome, aí eu não vou dizer o nome da pessoa, porque não interessa,
no nome, vamos dizer assim, Mr. X, né? Um dos amigos do autor, o Mr. X, desafeto do autor, quer dizer, é um amigo do autor e é um desafeto. Então, estranho, né? Quer dizer, você tem um amigo que é um desafeto ao mesmo tempo, mas tudo bem. Então, em um desses comentários, um dos amigos do autor, o autor é o Eustáquio, de nome Mr. X, desafeto do autor, quando mesmo lavrou um laudo judicial em seu desfavor, ele está relatando isso, o autor que é o Eustáquio, chegou a dizer, quer dizer, esse Mr. X chegou a dizer mentirosamente, isso ele está afirmando para o juiz, chegou a dizer mentirosamente que o autor, ele, né, Eustáquio, teria sido advertido por má fé, teria sido advertido por má conduta ético-profissional no Conselho Federal de Psicologia, que fica lá em Brasília. Aí ele complementa aqui com alguma coisa. Então ele está dizendo que o Mr. X fez um comentário lá no que o Vitor Panchorra, né? O Panchorra, hein? Panchorra, Vitor Panchorra, não é o outro Vitor, não. Não é o Vitor Najib, é o Vitor Panchorra, né? Então, Vitor, foi interessante você ter comentado isso. E aí o Mr. X, que é essa pessoa que fez o comentário, o Vitor, né, nós somos lá pelo... Mas o que é isso que você falou, que ele contesta? Ele está contestando aqui, dizendo que você mentirosamente. Aí apareceu o processo do Conselho Federal de Psicologia em Brasília, né, que eu vou ler aqui. Ele diz que não há esse processo. Ele disse, tá aqui, olha, o desafeto, quando mesmo... o desafeto do autor, do Eustáquio, quando mesmo lavrou um laudo judicial em seu desfavor. Então, ele diz que lavrou um laudo judicial em seu desfavor, chegando a dizer mentirosamente, isso ele está se reportando ao Mr. X, chegando a dizer mentirosamente que o autor, né, o Eustáquio, teria sido advertido por má conduta ético-profissional pelo Conselho Federal de Psicologia. Então ele está dizendo pro autor, pro juiz, que aquilo é mentira, né? Agora, vamos ver a realidade aqui. Então nós conseguimos aqui uma cópia aqui do processo extenso. Aliás, começa antes, veja bem, começa antes de 2001 esse processo. Ou seja, sei lá, 2000, 1099, por aí. Ou seja, quando o vice-prefeito estava ainda trabalhando na prefeitura, estava ainda trabalhando como policial civil, e aqui eu não sei se ele teve esse atendimento aí como psicólogo, se foi pela prefeitura, ou se foi no consultório particular dele, isso eu acabei não sabendo. Mas na folha 112, já do relatório conclusivo, então o pessoal diz assim... no entender dessa relatoria, aí foram 6 pessoas, né, dessa relatoria. No entender dessa relatoria, houve descumprimento do artigo 2, a linha M, do Código de Ética Profissional do Psicólogo. O psicólogo é o autor desse processo contra o Vitor, né? É o Eustáquio. Que diz, então, vou repetir novamente aqui que eu entrecortei, no entender desta relatoria, houve o descumprimento do artigo 2, a linha M, do Código de Ética Profissional do Psicólogo, que diz, ao psicólogo é vedado, 2 pontos, adulterar resultados, fazer declarações falsas e dar atestado sem a devida fundamentação técnico-científica, né? E aí ele diz, as alegações que o recorrente apresenta não justificam a ausência de condições técnicas, etc, etc. Bom, teve uma votação, né? 6 votos em favor do Mr. X, 0 votos em favor do Eustáquio como psicólogo. E isso, aí houve um recurso e no final, então, vistos, relatados e discutidos autos do processo ético, processo do Conselho Federal de Psicologia, número tal, e aí então acordo, aí tem as votações, né? Ou seja, o Conselho Federal de Psicologia, eles, o que eles fizeram? Caçaram a carteira dele ou simplesmente advertiram? Não, esses detalhes eu não conheço, eu acho que simplesmente advertiram. Aí eu fiquei pensando, ele disse até num... Por ele ter dado algum laudo falso ou por ter dado de acordo com o que foi citado. Sim, sim. Os detalhes... Ele deve ter dado algum laudo falso, deu algum atestado falso,
alguma coisa assim, e foi para o Conselho Federal, foi julgado e foi advertido. É uma condenação. Uma condenação ética, uma advertência que faz o papel. Pelo Conselho então, a história é mais ou menos assim. O Mr. X e a mulher dele, a Mr. X, tem uma filha. Eram casados e se separaram. Quando o casal se separa, no geral, filhos pequenos, 4, 5, 6 anos, acabam ficando, né, desestabilizados psicologicamente. Então, eles levaram a criança para fazer algumas entrevistas, e aí fizeram com o Eustáquio. Então, o Eustáquio, ele é psicólogo, aplicou lá os métodos, e, logicamente, todo psicólogo, quando se trata de uma criança, ele fez, obviamente, isso correto, né, o procedimento, ele tem que entrevistar os responsáveis que convivem com a criança, no caso, os pais. Então, ele chamou lá o Mr. X durante 2 sessões, e chamou a Mrs. X, mulher do Mr. X, e também fez lá, não sei quantas sessões, mas fez 2 sessões. A questão, o foco, era a filha, a menina. Né? Não o que o Mr. X era, ou o que a Mr. X poderia ser. Era a menina. Aí ele emite gratuitamente um laudo, é aí que depois a pessoa se sentiu prejudicada, o Mr. X, um laudo gratuito, alegando que o Mr. X não tinha condições psicológicas de ver a menina mesmo a cada 15 dias. Desqualificou a pessoa. E aí ele demonstra, tenta convencê-la ao conselho. Bom, então, o Mr. X, ficou louco. Ele ficou 2 anos, segundo o relato dele, não sei se chega a 2 anos, é um pouco mais, ele ficou 2 anos sem poder ver a filha menor, por causa desse laudo que entrou no processo judicial de separação dele. Quer dizer, foi a filha para ser consultada, aí ele chama o pai, chama a mãe, aí emite um laudo contra o pai, com 2 sessões, alegando lá um monte de coisas que não vem agora. O negócio rolou para cá, rolou para lá, ele foi aqui no Conselho Regional, no seccional, não sei se chama seccional, mas enfim, aqui em Santos, passou para São Paulo e chegou até Brasília. Aí o pessoal achou estranho tudo isso. Aí ele, o Mr. X, foi chamado em Brasília, ele foi lá em Brasília, inclusive. E aí se apresentou e o pessoal fizeram testes com ele, psicológico, viram que era perfeitamente normal, nada que pudesse, né? E aí, um dos motivos da advertência é isso. Como que uma pessoa com 2, não é só isso, tem um monte de coisas lá, mas uma delas é isso. Como que com 2 entrevistas dá para qualificar o perfil de uma pessoa, né? E emitir um atestado psicológico que ela que é desequilibrada, enfim, os termos lá não sejam esses talvez, mas impedindo de ver a filha, né? E aí ele coloca, inclusive no processo, eu li, acho que deve ser o processo todo, mas eu li, ele pede, ele põe de testemunha para ele 2 psicólogas aqui da prefeitura. E as 2 dizem, não, eu não vou ser testemunha, me recuso aí de testemunha, porque elas saíram fora, entende? Quer dizer, elas perceberam que poderiam estar sendo usadas de alguma maneira, indevidamente, elas consideraram isso e se recusaram, né, a irem de testemunhas desse processo. Então, eu vejo o vice-prefeito da outra vez falou, eu tenho currículo, eu tenho história, eu tenho vida, eu fiz muita coisa. Bom, eu até tempos atrás eu ficava pensando, ele ocupa muitas coisas. O que ele faz exatamente, eu não sei. Se ele faz bem, ou faz mal, ou é só para sair na fotografia, ou realmente ele participa. Mas, por exemplo, você pega lá, vamos ver, Academia Brasileira Santista. Ele é um membro da Academia Brasileira Santista. O que ele faz? Quantos livros ele escreveu? Eu não sei, eu não conheço. Você conhece livros do Eustáquio que circulem por aí? Talvez sejam artigos, algumas publicações da área de psicologia que então entenderam lá que isso também daria a categoria de um membro. Aí ele é membro do Centro Histórico Geográfico. Então, ele é membro de tudo. Só que eu fiquei pensando, peraí, por que ele não teve função no Conselho Regional ou aqui no Conselho, na Seccional de Psicologia? Por que nunca ele aparece, sei lá, conselheiro, tesoureiro, no Conselho Federal de Psicologia? Eu não sabia. Hoje eu fico ligando os fatos. Eu falo, bom, aí tem coisa, né? Aí tem coisa. Aí ele fala que no passado, aonde você vai ver, tem algum rastro de alguma coisa estranha. Quando ele foi chefe do Senat, né? Do Senat, não sei se foi no final
da década lá de 1990, ou no começo do ano 2000, o que acontecia? Ele se colocou lá como chefe, etc. Para o sucessor, quando o sucessor dele assumiu, o Senat estava aos cacos, caramba. Não tinha procedimento, desentrosamento pessoal, o atendimento péssimo. Mas ele coloca no currículo dele, especialista, né, em tóxico-dependentes, dependentes químicos. O Senat é um setor aí da prefeitura que ficava, acho que na Rua Paraíba, e mudou agora de lugar, que tratava então dos dependentes químicos, dos drogados, etc. Aliás, eu tenho uma informação de que quando foi criado esse Senat, muitos membros ali, muitos psicólogos, eram pessoas engajadas no movimento político e tal, e que as pessoas tinham uma forte suspeita de que tudo que era tratado ali era levado para a repressão. Eu não sabia disso. Eu tenho essa informação, pessoas que faziam parte, fundadores ali do Senat e outros, e falavam que ele fazia parte e eles desconfiaram isso, uma vez que já estavam desconfiados, eles criaram uma mensagem falsa e a mensagem foi levada avante. Foi levada avante. Entendi. Mas eu acredito, viu, Carlos, que eu não sei, talvez tenha sido aí numa outra época, onde pode ser antes, acho que foi antes de criar acho que foi bem antes, porque nessa época aí, no final da década de 90... o Senat já foi em 94, alguma coisa assim. Foi em 94, Então, já, digamos, essa parte de repressão militar, etc., já não existia mais. Podem ser que foram psicólogos que trabalharam aí numa outra época e por acaso tinha alguns lá. Então, eu acredito que o pessoal fala muita coisa, isso não... Eu acredito que nesse aspecto aí no Senat não deve ter havido nada em desfavor aí que desabou o Eustáquio. Mas anteriormente, aí não sei, aí é possível, porque Santos é uma cidade pequena, fica se sabendo de tudo. Já pessoas chegaram para mim, perguntavam de outras pessoas, você não sabia que essa pessoa, esse fulano, esse ciclano, fazia isso? Eu não sabia, né? Eu estou em Santos há aqui 21 anos, essa parte aí do passado eu não sabia. E aí ficam aquelas situações onde ele vai lá no programa e ele fala, ok, eu tenho a OAB, né? Eu tenho, tudo bem. Eu até nas postagens que eu fiz, na época eu disse, olha, deve ter algum motivo, porque se ele diz que se formou, prestou concurso na OAB no ano tal, e ele não tem o registro na OAB, ou o sistema da OAB deve estar errado, deve ter alguma coisa que não está atualizada, ou deve ter algum outro motivo particular dele que ele não tem, então não registrou. E aí depois ele explicou, quer dizer, hoje ele não é advogado, ainda, né? Assim, ele prestou realmente o concurso lá pela OAB, tem o certificado, né, do concurso, mas ele não ingressou na OAB, não deu entrada, não pagou as unidades como advogado. Isso ele explicou para o Nobel Soares, né, que é um advogado conhecido, porque o Nobel havia comentado no programa, né, do Capo de Casa, Ação e Reação, que ele pesquisou e, por coincidência, no Brasil todo não existe nenhum Eustáquio, não o nosso Eustáquio aqui de Santos, não existe nenhum Eustáquio José da Silva, Eustáquio Xavier, não existe nenhum Eustáquio que é advogado. Pesquisou aqui na OAB São Paulo, pesquisou na OAB Federal, e aí depois o Eustáquio explicou para ele, olha, eu na realidade o pessoal que colocou aí nas redes sociais como advogado. Mas, esse negócio está até hoje, diz que a assessoria dele colocou. Está na página dele, no perfil dele. O perfil dele na página dele, em palestras. Não é o pessoal, é ele que coloca. É ele que coloca, ele que dá o resumo para ser colocado. Em palestras que tem, acho que até no Facebook, eu devo ter alguma lá que eu vi também, que ele mesmo fala, olha, não, eu sou advogado, mas não exerço, sou psicólogo, sou advogado, mas não exerço. Ele fala isso em outros lugares aí que eu lembro. Então eu nunca me preocupei com isso. Aí alguém que é muito amigo dele, anda aí constantemente do lado dele, ele falou, olha, ele fala que é advogado, mas nunca mostrou a carteira da OAB. Eu falei, eu guardei isso comigo aí um tempo. E aí começou a aparecer esse negócio, entende? Agora, para que isso? Não era muito mais producente e vantajoso
ele ter vindo aqui no seu programa, por exemplo, ou no programa do Capo de Casa, ou como ele foi lá na CBN, explicar, olha, gente, é aqui assim, assim, assim. Não, ele não, onde houver confronto, ele não vai. Ele fica assistindo à distância e prefere não ir. Como ele poderia explicar, né, as borrachadas todas, né, que a promotora de justiça nesse processo aí de cobrança dá na pessoa dele, litigando de má fé, agindo de má fé. O pessoal esculhamba, entende? Eu fico lendo aquilo e fico até constrangido. Falo, pô, mas peraí, que direito que a promotora de justiça tem de colocar em termos jurídicos, lógico. Ela não fala nenhuma palavra de baixo calão. Eu fico até constrangido. E aí nós vamos ver lá, quando voltando aí o convite, ele, até eu poderia ler aqui, mas é extenso, também não interessa, mas ele pegou uma parte do processo, no macro, onde a promotora vem escrevendo o que ele alegou, vem escrevendo as alegações dele. Então diz, olha, eu não sei se é o requerente, o requerido, ou o autor, não lembro agora lá dos termos, mas diz assim. Aí ele leu a partezinha que ele selecionou, que falava assim, vamos supor que fosse o autor, né? A denominação, dizendo, o autor prestou excelentes serviços na Polícia Civil, como psicólogo, inclusive tarará, no Disque Droga. Quer dizer, ela estava repetindo o que ele colocou como defesa dele, entendeu? E logo mais abaixo, aí vinha a esculhambação. E aí o Benedito Furtado, e ele lendo lá para todo mundo, o pessoal da torcida organizada dele, que são todas pessoas do bem, viu? Porque as pessoas do bem, religiosas, elas acreditam e não vão atrás. Se você fala não, e aí ela, legal, e não vão atrás. Por isso que as pessoas do bem, não estou dizendo que essas sejam, né? Mas em geral as pessoas do bem, na política em geral, a gente sabe disso no Brasil, elas são facilmente manipuláveis, né? Porque são do bem, elas acreditam, né? Aquela que já passou por... Fala, não, peraí, eu acredito, mas deixa eu dar uma verificada nesse negócio aqui. E aí acaba vendo que não é. Então ele coloca o Benedito Furtado e fala assim, continue lendo, isso está gravado, continue lendo mais abaixo. Aí ele para, fica vermelho, fica olhando assim sem saber o que falar, e o Benedito, não, continue lendo mais abaixo. E aí ele não lia. E aí o pessoal esperando, vai ler, não vai ler? Aí ele não leu. Aí depois o Benedito leu, e até ele diz, olha, leu uma parte, que tem uma esculhambação, e isso daí ninguém está inventando nada, é no processo público, né? Nós estamos colocando, porque ele se colocou assim no convite, publicamente, né? E aí diz lá, depois o Benedito lê, tem aquela esculhambação, ele fala, olha, essa parte final aqui eu nem vou ler, porque apesar de estar em termos jurídicos, acaba ofendendo a sua pessoa. Então o Benedito teve ainda o bom senso, né? Foi legal com ele. Aí surgiu uma notícia, que até foi perguntado lá no programa da CBN, que o Benedito havia pedido desculpas para ele, né? E o Benedito depois respondeu, de jeito nenhum. Então, é assim, o que o Benedito Furtado é uma pessoa educada, muito experiente, pode ser que depois ele chegou, deu um tapinha nas costas, falou, Eustáquio, nada pessoal, viu, que isso daí realmente tá pronto. Aí como o Eustáquio passou isso para frente, se é que passou, ou alguém que estava do lado, que ouviu aquilo, já passou pelo telefone sem fio, o Benedito Furtado se arrependeu, inclusive ele até chorou de remorsos, e aí o pessoal, tá vendo só... Não sei se foi isso, eu estou aqui teatralizando assim para ter uma pitada de humor, né, aqui nessa entrevista. E aí eu fico pensando, bom, onde ele passou? Na Polícia Civil deixou os rastros lá. Depois a cobrança, que não está transitada em julgado ainda, mas está. Aí vem no Senat, aliás, no Senat eu falei, agora na CAPEP Saúde, tem essas coisas todas. Eles não respondem lá, nem o Paulo Alexandre responde, nem o Eustáquio responde. Na Câmara Municipal foram feitos inúmeros requerimentos ao prefeito para explicar. Aí o que acontece? Liga lá o chefe de gabinete do Paulinho, pessoa bacana, tudo. Mas por que vocês estão querendo saber disso? Não, ela começa pressionar os vereadores, mas por que vocês estão querendo saber disso? De assuntos diversos. Tem assuntos que saiu até na reportagem aí no jornal, nas redes sociais, o Hugo Dupré fez requerimentos há mais de um ano atrás, nunca teve resposta, né?
Lá para a CAPEP foram feitos vários requerimentos. O Douglas, ele não fez perguntas nessa convocação, nesse convite, mas depois ele entrou com alguns requerimentos. Uma delas é sobre os estagiários, né? Não foi respondido ainda sobre os estagiários. Ele coloca lá, o prefeito, etc., Paulo Alexandre, nos termos tal, responda, o setor competente responder as seguintes perguntas. Quantos estagiários prestam serviço na CAPEP Saúde? 2. Quais as áreas que esses estagiários atuam? 3. Existe algum convênio entre a CAPEP Saúde e o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, né, como é conhecido? Caso negativo, quais são os meios utilizados para a contratação dos estagiários? Ele fez outros requerimentos, colocando para explicações de contratação de uma empresa X, de outra empresa Y, né? Então, essa dos estagiários, ele dá resposta evasiva. Não, tinha um de, como lá no convite, tinha um de pedagogia, mas é que a gente tinha um projeto de fazer lá um setor pedagógico, mas não deu certo. Quer dizer, antes de você fazer dar certo, você contrata o estagiário. Para quê? E aí um dos vereadores, não sei se foi o Evaldo Stanislau ou o Adilson Júnior, colocou, mas espera aí, quando o estagiário é contratado, subentende-se que ele terá uma supervisão de estágio. Ou seja, tem alguém acima dele, na hierarquia superior, tem alguém que é um profissional universitário devidamente formado na área. Então, se não tem um setor de pedagogia, quem seria um pedagogo contratado ou por concurso, ou sei lá como, na CAPEP para ter um estagiário? E de arquitetura, então? Essa foi clássica, né? Nós fomos lá, o Vitor Panchor e eu, numa reunião, numa audiência pública, que ele entrou para o Guinness, né, Livros dos Records, que durou 60 segundos a audiência pública. Nós chegamos lá, avisamos que estávamos esperando um advogado, porque a gente tinha umas perguntas para fazer para quem expositivamente ia fazer dar os esclarecimentos sobre esse balancete, e nós esperávamos que fosse o Eustágio, que tivesse lá o pessoal do conselho também, que tivesse o responsável financeiro, e ficamos lá, né? Aí subiu uma funcionária e falou, olha, ele vai começar. Eu falei, não, nós já estamos subindo, só avisa pra gente que nós estamos aqui lá, tudo bem. Aí não deu, acho que 1 minuto, 2 minutos, nós fomos subir, vinha descendo uma senhora que tinha entrado. Aí eu falei, a senhora não vai na audiência? Ele falou, acabou. Eu falei, mas como que acabou? Né? Ela falou, olha, nunca vi, eu acompanho todas as audiências aí da CAPEP, a maioria delas. E ele disse assim, terminou em 1 minuto. Eu falei, mas aí nós subimos lá, não, aí ninguém. Eu falei, cadê o Eustágio? Não estava. Não tinha ninguém, né? E aí o pessoal ficou constrangido, porque viram o Vitor Panchorra lá, que ele se torna uma pessoa conhecida, combativa. Aliás, eu me vejo muito no Vitor Panchorra, embora eu fosse mais novo, mas naquela década, né, eu fosse mais novo, na década de 70, né, e depois de 80 também, que eu participava. Então eu vejo muito o Vitor Panchorra com uma proximidade, né? Ele tem coragem, ele vai à frente, ele não se intimida, né? Ele é uma pessoa combativa, preza pela honestidade, procura, tem princípios éticos, tem princípios morais. Pode ser que às vezes no falar, enfim, ele exagere alguma coisa no calor de uma discussão, enfim, isso faz parte de todo mundo, né? E aí nós perguntamos assim, tem estagiários de engenharia aqui também, né? Perguntamos lá para 2 pessoas. O pessoal, não, eles mexiam a cabeça, não, engenharia não. Legal, porque tem que ser áreas afins, né? Tipo, direito. Saúde lá, né? Direito, saúde. Direito, economia, administração de empresas, né? Direito, né? Advocacia. E, não, eu falei, legal. E tá bom, então não tem, né? Não tem. Aí eu perguntei, e de arquitetura? Quando eu perguntei de arquitetura, ficou um silêncio. Eles não mexeram mais a cabeça, né? E uma das pessoas é chefe lá do departamento. Não mexeram a cabeça, ficaram assim olhando, não mexeram a cabeça. Aí nós insistimos, falei, não, a gente sabe que tem uma estagiária aqui. E essa estagiária, quem é? É uma pessoa que é prima de um chefe de departamento, que é o braço direito lá do Eustágio. É aquele que legaliza, né? Que dá o parecer para a inclusão de dependentes de forma ilegal, né? Que ele assina lá, tendo em vista que o dependente pretende fazer uma faculdade ou uma escola técnica de nível médio,
Então vamos colocá-lo como dependente. E não foi um, não, foi 2, 3, tem um monte lá. Chegou mais um aí pro Vitor, ele publicou. E, então é essa pessoa, a prima dele. Ou seja, esse requerimento dos Douglas, o que visa ver? Há apadrinhamento político nesses estagiários da CAPEC? Que critério que tem? Eu sei que tem gente lá que são filhos de pessoas conhecidas, políticas aqui. Eu sei de uma, de duas, eu sei, né? E aí, sabe quantos estagiários tem a CAPEP? Ou tinha até pouco tempo atrás? 36. Sabe quantos funcionários a CAPEP tem? Deve ser, acho que 15, 16, por aí. E quantos chefes C1 para o número de funcionários? Eles têm 3 C1, 3 chefes de departamento. E queriam mais 2, queriam 5 chefes C1. Né? A cultura, que tem 400 funcionários, agora entre todos os funcionários, tem acho que isso, 4 chefes de departamento para comandar, supervisionar, gerenciar, enfim, uma quantidade enorme de coisas. A CAPEP tem 16 funcionários. E tem 3 chefes de departamento, né? Então tem coisas muito estranhas. E é por isso, na hora que apareceu o nome das pessoas, nomes e sobrenomes, o Douglas poderá dizer, não, peraí, esse daqui é filho do camarada lá de tal. Então é apadrinhamento político. Esse apadrinhamento político visaria o quê? No 2016 está chegando agora. Né? Aí subentende-se o quê? A gente começa a pensar, dizer, bom, será que por causa de ter arrumado estágio, de ter incluído dependente, etc. Que não foi 1 nem 2, não, foi um monte. Tá? Mais de 30 tem lá. É só a gente pegar o Diário Oficial, nessa época que ficou sem advogado, lá na CAPEP, e a gente vê que tem um monte de reavaliações, e devem ser todas na mesma base. Então, isso daí, aí vai chegar alguém, não digo que seja a intenção do Eustáquio, não estou dizendo, mas pode, se ele se candidatar, se é que ele vai se candidatar, pode chegar alguém e dizer, olha, você lembra, né? Ou a pessoa, se a pessoa se candidatar, né? Não Eustáquio, uma outra pessoa, você lembra aqueles favorecimentos que não era dependente? Olha, avisa a tua família para votar em mim, viu? Eu aqui, João da Silva, porque fui eu que consegui. Tá usando lá o poder público para fazer campanha. Para fazer campanha. Aí eu não digo que o Eustáquio está fazendo isso não, mas outras pessoas podem. Fui eu que dei um aval, entendeu? Fui eu que dei o parecer lá, né? Então, não pode isso daí, seria até crime, não é verdade? Então tem uma porção de coisas desencontradas que o pessoal tem que tomar cuidado. Agora, venha a público, venha conversar. Eu teria o maior prazer, considero muito Eustáquio, não tenho ele como inimigo, não, tenho como um irmão do planeta Terra, como tenho todos vocês aqui. Ele poderia sentar aqui e conversar, a gente ia contestar, nós íamos, opa, mas isso daqui, Eustáquio, seria um clima saudável, o Vitor Panchorra aqui do lado, participando lá no programa Ação e Reação, né? Mas ele não quer, porque quando tem o confronto, é um confronto positivo, não é agressivo, não é agressivo não, tem um confronto positivo, nós vamos dizer, opa, peraí, não, termina de falar, mas não é isso daqui. Então aí ele prefere não correr esse risco em função da imagem dele, etc e tal. Mas como homem público, ele tem obrigação, foi o que o Capo de Casa, Augusto Capo de Casa, batendo lá na mesa, como homem público você tem a obrigação, que eles mandavam e-mails, e a secretária dele, a Maria Francisca, muito boa gente por sinal também, respondia que quando desse na agenda, e nunca dava, né? Nunca dava. E aí ele deu uma chamada mesmo lá, vamos ver se ele vai aparecer lá, não sei. Mas hoje tem assim, tem inúmeros profissionais liberais, advogados de peso, eu não vou citar nomes, mas são pessoas conhecidíssimas em Santos, que participaram de programas, etc., que estão apoiando o Vitor Panchorra nas causas dele, tanto judiciais, né, como nas causas políticas dele. Estão apoiando, é gente de peso, né, advogados assim de primeiríssima linha, pessoas de ilibada reputação. Vitor, parabéns. Você é a pessoa que Santos está precisando, porque aqui ficou um ambiente viciado, as pessoas estão compradas, se não por dinheiro, por cargos, por favores, por isso e por aquilo, então está tudo engessado, né? Então nós precisamos de uma voz ativa, combativa, como a sua, Vitor Panchorra. Várias pessoas falaram isso, né? Nós vamos te apoiar. Às vezes o camarada fala, eu só não posso aparecer nesse momento, por uma questão que eu estou ligado a tal órgão, etc, mas está aqui o meu apoio.
Então isso é muito bom, no caso, para o Vitor, os colaboradores do Vitor. Eu sou um colaborador da página, né? Sobreviver em Santos. Quem estiver ouvindo, abra a página Sobreviver em Santos e veja a quantidade de notícias, questionamentos, denúncias, comentários de ótimo nível, né? Feitas pelo Vitor Panchorra, pelo Daniel Furlan, que escreve muito bem. Quando ele está inspirado assim, nossa, eu não sei, Daniel Furlan, como é que você consegue? E o Leonardo também é impecável, né? Quando eles escrevem com tempo. Às vezes eles têm que escrever rápido e tal, então tem uma coisinha ou outra que pode ficar a desejar. Mas, no geral, nota 10 para a página Sobreviver em Santos, né? E então, eu digo gostaria de falar para o Eustácio mais uma vez, o seguinte: existem lambanças partidárias, né, Eustácio? E outro dia, quando você falou, se referiu à minha pessoa lá no programa da CBN, o Vitor Panchorra aqui, e esse outro aqui, esse outro aí, tá? Aí depois na outra ele falou assim, esse outro aqui, o Rui Del Trono Grosch, né, que esse Del Trono é do meu avô que era capitão lá, que era da área de combate direto, não levava desaforo para casa de jeito nenhum, e era o Francesco Del Trono, é o lado italiano. Eu tenho um lado espanhol ainda, Godoy, que não aparece, e tem meu sobrenome, que se escreve Grosch, mas se pronuncia Grosch em alemão, né? Tem 50% eu sou alemão, 25% italiano e 25% espanhol. E então, caramba, vamos né, mudar. Ele não te conhecia? Ele diz assim, não, Rui Del Trono, aqui, tal. Pera um pouquinho, Eustácio, você tem memória curta, você está sofrendo do mal de Alzheimer, né? Que em alemão, Alzheimer, se fala Alzheimer. Você está sofrendo desse mal, Eustácio? Eu acho que não. Por quê? Vamos lá, eu estou no meu escritório, né? Eu já entro no escritório. Eu subi lá em 2011, dezembro de 2011, lá falando com Campos Machado. Campos, nós vamos apoiar o PTB em Santos, eu falando, né? Eu vou reunir lá forças para apoiarmos o PTB em Santos. Estava lá o Fifi por acaso. Eu fui com um amigo meu, que é jornalista, tem alguns jornais no interior de São Paulo, que eu sou colaborador também. E na época ele era presidente da ADJORE, da Associação dos Jornais do Interior do Estado de São Paulo, que eu também sou um colaborador em alguns aspectos. E então o Campos ficou muito contente, olha aí, Fifi, ele vai ajudar a gente, tarará. Bom, ok, desci, né? E comecei a participar de umas reuniões lá do PTB. E, bom, passou um tempo aí, a gente ia ajudar o PTB de forma geral, aí o Eustácio, então, viu que nós estávamos ligados ao Campos Machado, que conhecíamos o Campos Machado, que esse meu amigo era muito importante, ele colou, vocês podem me apoiar, não sei o quê, tá aqui, falou, tudo bem, vamos lá, né? Aí passou um tempo, 9 horas da noite, num dia lá trabalhando no escritório, olha lá, Eustácio, você lembra disso? Ativa a sua memória aí, hein? Porque do jeito que você fala, esse daqui, esse outro aqui, não, é o Rui Del Trono, que é aqui, Grosch, como se não me conhecesse, né? Olha, aí toca o telefone, é o Eustácio. Rui, tudo bem? Tá podendo falar? Não, fala lá, sabe o que é? Eu recebi um telefonema lá do pessoal do Campos Machado, ou do Campos Machado, pedindo para mim comparecer lá amanhã pela manhã. Você não quer ir comigo? Né? Eustácio, você não quer ir comigo, Rui? Eu falei, olha, posso ir, mas sobre o que é? Falei, não sei. Falei, olha, pode ser que o pessoal esteja verificando alternativas, né, para apresentarem como vice-prefeito aqui embaixo. Falei, eu acho que é isso. Depois eu até liguei para esse meu amigo de Piracicaba e falei, olha, a situação assim. Ele falou, não, com certeza, eu conheço o Campos. Ele está dando uma sondada, vê as pessoas, é isso mesmo, né? Eu falei, a primeira coisa que eu falei para o Eustácio, você lembra, Eustácio, a primeira coisa que eu falei para você nessa noite que você me telefonou? Porque você leu lá o meu nome, Rui, Del, Trono, esse outro aqui, né? O que eu falei para você, Eustácio? Você já avisou o Fifi, o Antônio Carlos Gonçalves, que o Fifi era, nessa época, o presidente do diretório aqui de Santos. Ele falou, não, eu prefiro ir lá, ver o que é primeiro, depois eu falo. Eu falei, não, tudo bem, mas é bom avisar o Fifi. Porque, né, você é da executiva, então vamos ver lá, né? Você é da executiva, eu sou da executiva,
Bom, aí fomos no dia seguinte, fomos com, se não me falha a memória, fomos com o meu carro, lá pro Maxud Plaza, ali numa paralela Paulista, e eu fui falando pro Eustácio durante o caminho, Eustácio, liga pro Fifi e avisa. Não, então, aí ele ligava e não conseguia ligar, acho que o telefone dava que não existia mais, ou não atendia, o que no fundo foi verdade mesmo, né? E chegamos lá a Campos Machado, enfim, fizemos lá uma reunião e tal, e até orientei, olha, o Campos gosta de ouvir isso, você tem que falar assim, você tem que, eu sou um homem de partido, meu capital político está como vereador, mas eu sou homem de partido, se for para vontade de partido eu topo, enfim. E foi assim, aí ele falou com o Paulinho disse que era uma alternativa, se ele topava e tal, e voltamos, saímos de lá, e Eustácio liga pro Fifi e avisa, Eustácio, liga pro Fifi, Eustácio, não, eu tô ligando, tá dando ocupado, e era verdade mesmo, porque o Fifi tinha mudado de telefone, né? Então nós descemos, chegamos aqui em Santos, eu falei, bom, procura ele amanhã, liga lá para ele, era secretário de obras, né? Liga lá com a secretária dele, agenda ou fala por telefone, mas deixa bem claro o que aconteceu, né? Ele falou, foi lá procurar o Fifi no dia seguinte, porque o celular não atendia, tinha mudado, realmente era verdade. Não procurou, o Fifi ficou sabendo lá na frente, né? Sentiu uma traição tremenda, disse que nunca foi traído, né, daquela forma, uma deslealdade total, né? Mas foi assim. Então, eu estava lá, estava presente. Depois o negócio andou, né? Aí o Eustácio ficou num dilema, ia ser escolhido ou não como vice-prefeito, tinha outras alternativas. No momento final encaixou, foi, maravilha. Teve a convenção, foi apresentado, né? E aí o negócio prosseguiu. Quando o Paulo Alexandre foi eleito, o que acontecia? Logo depois, nós fazíamos reuniões executivas, ele não ia. Ele não ia porque ele não queria receber aquelas demandas dos que foram candidatos, dizer, bom, e agora o que nós vamos fazer? O que tem pra gente fazer? Então ele não ia. Durante esse ano de 2013, ele foi da executiva em poucas reuniões. Ele chegava, dizia que tinha um compromisso e saía. Uma ou outra lá que ele participou um pouquinho. Porque, de alguma maneira, ele tinha um tipo de incompatibilidade com o Fifi, né? Em reuniões que foram até na casa aí que era o tesoureiro na época do PTB, na casa comercial, onde era o escritório dele, ele chegou a pedir para mim, você lembra, Eustácio, você falava assim para mim, Rui, vai lá, que eu não quero ir, porque senão o pessoal vai vir em cima de mim, vou começar a pedir coisa, não sei o que, eu não quero ter esse problema, não quero falar nada agora. Eu falei, tá bom, eu fiz isso uma vez, e aí, o que eles falaram? O que eles falaram? Aconteceu isso, falou, eu fiz isso uma vez, acho que 2 vezes, falei, não, peraí, eu vou fazer papel de... Isso porque ele não te conhecia. Não, né? Ele não me conhecia, ele esqueceu, acho que eu devia ser sei lá, né? Bom, então é isso daí, Eustácio, e aí o negócio foi andando, então houve deslealdade sim da sua parte perante Fifi. Esse tempo todo da executiva, nós fazíamos reuniões, você não ia, o que você fazia? Reuniões paralelas, né? Tinham pessoas inocentes lá do PTB, não eram nem na executiva, ele chamava e de vez em quando subia lá no Campos Machado para dizer, olha, eu tentando chamar o partido para ele, para tirar do Fifi, entendeu? Não, porque o Campos Machado, que é muito fiel, ele é muito leal, muito fiel, e o Madureira também, ligavam aqui pro Fifi, Fifi, o Eustácio esteve aqui com o pessoal, o que é isso? O Fifi respondeu, não sei, não é nada do PTB, porque na reunião não estou sabendo. Teve várias vezes que ele foi assim. E aí, vou resumir rapidamente, ficou com esse aspecto. Quando nós fomos em dezembro do ano passado, lá, o Madureiro Campos Machado, na presença de eu e mais 3, disse assim, Eustácio, de jeito nenhum, é complicado demais, não queremos. Fulano de tal, não queremos. Aí veio o Marcelo Teixeira, que não deu certo, e depois de um tempinho gastou no Rig, subiu lá, você conversa com o Campos, e dali uma semana o Eustácio passou a ser de jeito nenhum, esse nós não queremos, passou a ser a pessoa ideal para o PTB aqui embaixo. E aí entra o Panchorra, entra toda essa história que já foi relatada. Ô Rui, obrigado pela sua presença, desculpe te cortar, mas a gente agora tem Tonico Barbosa Show. Muito obrigado pela tua presença, e acho que a gente hoje fez um programa diferente, esclarecedor. Teve aqui comentários de pessoas falando que foi uma verdadeira aula de história, somente na parte que a gente estava falando da política, da época da ditadura. E é isso mesmo, o programa é assim, a gente tem horas que é música, tem horas que é política, tem horas que é história, e é sempre uma atração diferente.
É que nem aquela história, né? Cada mergulho um flash. Né? Boa tarde a todos. Boa tarde, Brasil. A gente está de volta amanhã com mais um Tarde do Cacique. Boa tarde a todos os ouvintes da Tarde do Cacique. Agradeço pela oportunidade. E quem sabe numa próxima a gente pode detalhar mais um pouco da política daquela época, como que o PT surgiu, né? Como válvula de escape, enfim. Obrigado a todos. Abraço.